Não há muito tempo atrás, alguns de vocês começaram a pedir um filme que já de cara parecia algo que eu não só ia gostar pra caramba, como também parecia a cara desse canal. E pois é, depois de assistir Unicorn Wars, parceria espanhola e francesa que teve sua estreia em 2022, eu posso falar com certeza que sim, esse filme é um espetáculo e a cara desse canal. Então bora lá falar sobre esse filme que tem personagens fofos, mas é uma animação bizarra com muito a dizer. Esse tema foi uma maravilhosa sugestão de Alan Victor, Gustavo Bastos, John BR, Cauã Tavares, Rony B e Lucas Yeti. E pessoal, só o que eu queria era poder dar um abraço de agradecimento em todos vocês, porque que filme maravilhoso, viu? Muitíssimo obrigada por me ajudarem a conhecer, então bora lá compartilhar com mais pessoas. Espero que gostem do vídeo. Eu sou a Animaníaca, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Antes de começarmos, se você é novo por aqui e gostar do conteúdo, considere me dar essa ajudinha se inscrevendo aqui no meu canal e compartilhando com quem você acha que também vai gostar. Like e comentário também ajudam bastante. Desde já, muito obrigada. Agora sim, recado dado, vamos começar. O filme começa em um cenário alegre e colorido, onde conhecemos uma jovem unicórnio chamada Maria. Mas esse cenário logo começa a mudar quando ela começa a procurar por sua mãe, que aparentemente não teve um destino muito agradável. Em seguida, somos levados até um campo de treinamento onde ursinhos recebem instruções militares para que um dia possam batalhar contra seus maiores inimigos, os unicórnios. Aqui conhecemos os irmãos Azulin e Gordy. O Azulin é bem aquele pior tipo de pessoa, aquela que por se achar perfeita e incrível demais, projeta toda a sua insegurança e defeitos nos outros. E aqui, no caso, tudo é jogado nas costas do coitado do seu irmão, o Gordy, que ao contrário do Azulin é muito dócil e gentil. Mas o Azulin não pode controlar a todos como controla o seu irmão, e por isso ele leva um apavoro do Coco, o urso que se mostra mais promissor ali entre os recrutas. Apesar do Azulin sair chorando dali, ele também sai falando uma coisa que quero que vocês lembrem bem. Ten cuidado. Los actos tienen consecuencias. Depois de tomar esse apavoro, o Azulin é consolado pelo padre da região. Ele entrega o livro com as escrituras sagradas, e é aqui que começamos a entender de onde vem o ódio pelos unicórnios. Nas escrituras é dito que aquele que bebeu o sangue do último unicórnio se tornará um ser eterno. Apenas um, o escolhido, será capaz de fazer isso, e quando ele o fizer, Deus regressará ao paraíso perdido. É claro que, egocêntrico como é, Azulin fica obcecado por aquilo. Ele quer ser o escolhido, e a oportunidade para tentar logo chegaria. Os superiores enviam os recrutas junto com seu treinador e o padre para uma missão de resgate. Um grupo entrou no bosque mágico, lar dos unicórnios, e nunca mais voltou. Então buscas precisavam ser iniciadas. Quando eles se preparam para sair, ficamos sabendo do resto da história que levou essas duas espécies ao conflito. Segundo contam as escrituras, Deus fez o bosque mágico com criaturas que viviam livres na natureza. Até que um dia os ursos encontraram a casa de Deus, que dentro guardava o livro com as escrituras sagradas. Graças às escrituras, os ursos obtiveram conhecimento, progresso, moral e ordem. Os ursos agora eram superiores aos outros animais, afinal, eles tinham encontrado Deus. E os unicórnios, criaturas invejosas, não gostaram nada disso, iniciando assim uma guerra sangrenta onde os ursos foram derrotados e os poucos sobreviventes foram obrigados a deixar o bosque mágico, que ali se tornaria o paraíso perdido, que só se recuperaria quando o escolhido bebesse o sangue do último unicórnio, fazendo assim com que Deus regressasse. Pois é, e é com tudo isso em mente que eles partem para o bosque. E claro, tudo aqui vai dar muito errado. Começando por eles não conhecerem bem a região e as criaturas, e por isso acabam comendo uma lagarta que tem toxinas alucinógenas, fazendo com que o primeiro desastre aconteça. Graças às alucinações, dois irmãos gêmeos do grupo acabam de forma trágica, onde um é finalizado pelo próprio irmão que acreditava estar matando o monstro, e o outro, depois de se ver livre do efeito e perceber o que fez, bom, ele não conseguiu lidar com o que fez.
Mas o que já está ruim fica pior ainda, porque ao encontrarem o grupo que estavam procurando, não tinha sobrado ninguém. E quando finalmente encontram um unicórnio, eles não pensam duas vezes, já partem para o ataque, conseguindo assim derrubar aquele unicórnio, mas despertando a fúria de muitos outros que eliminam o grupo quase inteiro de ursos, sobrando apenas Azulin, Gord e Coco, que está muito ferido. E aqui eu tenho que perguntar para vocês, lembram da fala do Azulin quando ele ameaçou o Coco lá no começo? Então, tienen consecuencias. ¿Recuerdas? pois é, o Azulin é desprezível. E sua loucura fica ainda mais evidente quando o filme vai mostrando como foi o passado dos dois irmãos. Azulin sempre teve inveja de seu irmão, e essa inveja e raiva se potencializou também em relação à sua mãe quando ele descobre que seus pais vão se divorciar e o pai, que se culpa pelo divórcio, fala algo que o marca para sempre. Tienes que ser bueno, hijo. Tienes que ser el mejor. Si eres el mejor, siempre te respetarán. Mas como eu disse, essa loucura para ser o melhor sempre existiu. Azulin acreditava que sua mãe preferia o seu irmão. E a loucura foi tanta que ele chegou ao ponto de colocar algo na bebida de sua própria mãe, fazendo assim com que os dois a perdessem. E conhecendo todo esse cenário horrível que vinha desde a infância, agora os dois estão sozinhos no Bosque Mágico. Gord não suporta mais as ações de seu irmão, mas não consegue deixar de se importar, e por isso observa com horror quando Azulin avança em direção a dois unicórnios que acabam o arremessando para longe. Agora sozinho, Gord acaba percebendo que o bosque não é um lugar tão assustador quanto falavam, e ele inclusive passa a cuidar da unicórnio que seu irmão feriu. Ele finalmente parece ter encontrado seu lugar. Já Azulin é resgatado por um outro grupo de ursos, e ao chegar no acampamento, ele é recebido com honras por ter sobrevivido aos horrores do Bosque Mágico. Para fazer dele um exemplo, os oficiais superiores até o promovem, mas isso se mostraria ser um grande erro, já que Azulin de fato começa a ganhar muita admiração e respeito, tanto que ele consegue poder o suficiente para comandar um golpe contra os generais, matando a todos e assim iniciando uma marcha ao Bosque Mágico, onde pretendia finalmente acabar com tudo. Para defender o bosque, todos os unicórnios se reúnem para a batalha. E o resultado, é claro, é desastroso para ambos os lados. E no meio disso tudo estavam os dois irmãos que acreditavam que jamais se veriam novamente. E quando finalmente percebem que ambos estão vivos, o encontro até faz parecer que o Azulin se importa. Mas, como devem imaginar, isso logo muda. Quando Gord mostra preocupação com sua amiga unicórnio, Azulin não pensa duas vezes e acaba com a vida de seu irmão, restando agora apenas ele e o último unicórnio. Azulin realmente consegue ser o escolhido. Mas as coisas não seriam como ele imaginava. O corpo do unicórnio começa a se transformar na mesma criatura monstruosa que vemos no começo. E essa criatura, além de consumir o unicórnio, consome também Gord e Azulin, tomando por fim uma forma humanoide que caminha em meio ao rio de sangue que aquele conflito deixou. Pois é, esse final aí nos deixa com muita coisa no que pensar. E eu vou sim explicar o que eu tirei de tudo isso, mas essa explicação vai ficar lá pro fim da análise, porque para chegar até esse ponto, o filme cuidadosamente construiu todo um caminho de informações. Então bora lá pro começo. Antes de assistir, eu imaginei que a guerra em si seria o foco do filme na maior parte do tempo. Mas para minha grata surpresa, a guerra é sim o palco em que essa história vai se encaminhar. Mas o ponto central aqui não é o palco, e sim as peças que farão com que esse espetáculo infeliz chegue a acontecer. Unicorn Wars mostra de forma explícita e inteligente como podemos perder o direito sobre nossas decisões, tornando assim possível que imbecilidades como a guerra aconteçam. Porque a guerra não se faz sozinha. E embora elas existam para defender o interesse de poucos, é preciso o envolvimento de muitos. E para que coisas assim sejam amplamente aceitas, é preciso enfeitar para parecer que aquilo é nobre, honrado, bonito. E é aí que entra a questão que esse filme trabalha com maestria, a manipulação. Desde o começo, vemos os ursos sendo ensinados sobre quem são os unicórnios. Eles recebem uma educação militar e religiosa que tem o mesmo princípio: incitar o ódio aos unicórnios.
Da parte militar, é tudo uma questão de jogo de poder. Eles precisam daquele bosque, precisam mostrar serviço. E os recrutas são perfeitos para testar até onde eles podem ir. O próprio coronel chega a dizer que eles são perfeitos, pois são incompetentes. Não passam do que ele chama de danos colaterais, peças de descarte que ele vai escolher como usar. Mas para que seja assim, todos escutam aquele velho discurso de que eles são heróis lutando pelo seu povo, o que impede que vejam o abuso ao qual estão sendo submetidos. É tipo a romantização do trabalho excessivo, onde alguém trabalha numa carga horária abusiva para receber muito pouco e, ainda assim, acaba esse dia achando que precisa se orgulhar de ser uma pessoa trabalhadora. Não que ela não deva se orgulhar de seu trabalho, mas a romantização faz ela não enxergar que seu trabalho merecia muito mais e a impede de perceber que, na verdade, está sendo explorada. Graças a isso, pirâmides são criadas, e elas permitem que, enquanto o coronel fique em segurança apenas dando ordens, os recrutas percam suas vidas sem que ninguém questione isso. A eficácia desse método é demonstrada mais claramente quando o Azulin é o único a retornar da missão de resgate, e, por causa disso, ele é promovido. Essa promoção acontece porque o coronel quer que ele seja um exemplo a ser seguido, e isso de fato funciona. Porque ao invés de todos ali se atentarem para o desastre que realmente aconteceu e questionarem os métodos dos seus superiores, todos já estão tão imersos na narrativa dos heróis de guerra que, ao invés de quererem se preservar daquele destino, querem ser iguais a esse corajoso soldado que arriscou sua vida pelo seu povo. Uma imagem bem mais bonita do que a horrível realidade que os superiores não querem que seja vista. E pois é, isso é tão eficiente que o Azulin conseguiu tanto respeito e influência que chegou a fazer o que fez, né? Aqui se faz, aqui se paga. Já na parte religiosa, nós temos a questão da validação de certas atitudes e controle sobre a população. Mas antes eu queria deixar claro que nada do que eu vou falar aqui é em relação à religião em si, pessoal. A religião e a fé não são coisas ruins. Mas, infelizmente, muitos usam disso para manipulação e é sobre isso que vamos falar. A crítica aqui é para as pessoas e não para a religião. Espero que tenha ficado claro. Então bora lá. Pois bem, quando o padre entrega o livro com as escrituras sagradas para o Azulin, ali mesmo eu já pensei, vixe, então os unicórnios não são de fato ruins. Porque esse aqui, assim como o cenário militar, é um cenário infelizmente muito conhecido. Aqui é demonstrado com perfeição como a fé pode ser utilizada para controlar e direcionar os pensamentos de um povo. Mesmo que muitos ali ainda não tenham visto um unicórnio, eles ainda assim os odeiam, porque já foi ensinado que os unicórnios são monstros invejosos e violentos. Segundo as escrituras sagradas, os ursos foram expulsos pelos unicórnios porque encontraram Deus, criando essa narrativa bizarra de que Deus só voltaria depois que o sangue do último unicórnio fosse derramado. E vocês entendem o que está sendo feito aqui? Pois é, os ursos, tadinhos, foram expulsos só porque tinham a Deus. E os unicórnios, esses monstros horrendos que vão contra os ensinamentos, certamente não estão com Deus e precisam ser exterminados. Mas o que de fato aconteceu aqui? Durante o filme, propositalmente os unicórnios têm muito menos tempo de tela, mas mesmo com esse pouco tempo, é possível ver que eles estavam apenas cuidando de suas vidas e de seu lar, o Bosque Mágico. Acontece que os unicórnios são criaturas que vivem em harmonia com a natureza, são os protetores daquele bosque, e os ursos, bom, ao adquirirem o conhecimento das escrituras, eles começaram a destruir o bosque. Então é claro que os unicórnios precisavam fazer alguma coisa. Só que, claro, as escrituras sagradas não mostram dessa forma. Tudo é contado mostrando apenas o que convém para assim validar as péssimas ações dos ursos. Afinal, como é possível que aquela parte sobre o conflito e o extermínio dos unicórnios já tivesse nas escritas sagradas, se tudo isso só aconteceu depois que os ursos começaram a destruir o bosque? Sei não, hein? Acho que tem mãozinha de urso nessa escritura sagrada aí. E graças a isso, um local sagrado que deveria falar sobre todo o suposto conhecimento e moral que adquiriram, na verdade, é utilizado para disseminar o ódio contra todo um grupo. Olha aí que lindo o que eles cantam na igreja.
Mas em ambos os casos, tanto o militar quanto o religioso, é visível que tudo está embasado em controle e egocentrismo. Essa arrogância de achar que é o melhor, ou que precisa ser o melhor, mesmo que isso custe a vida de outros. Essa ideia e como ela é nociva é demonstrada através do Azulin, que deseja desesperadamente que tudo seja do seu jeito. Mas existe também o contraponto, que aqui é demonstrado através do Gord, que é alguém que não se encaixa em todas essas ideias criadas e busca ter a sua visão sobre a situação. Um é terrivelmente cruel e o outro é muito gentil. Um é apenas influenciado por tudo ao seu redor e o outro tem suas próprias ideias. E é aqui que chegamos até aquele final. Tudo o que eu falei até aqui é muito familiar para nós humanos, certo? Claramente, os ursos são uma representação nossa, enquanto os unicórnios representam a natureza. E ao juntar os três, a única coisa que poderia resultar era isso aí, um ser humano. Afinal, que outra criatura se coloca acima das outras? Que outra criatura é capaz de fazer coisas horríveis como o Azulin, mas também ser capaz de pensar no outro e verdadeiramente se importar como o Gord? O resultado não tinha como ser outro. E Unicorn Wars brilhantemente discute sobre a complexidade humana. Como somos capazes de fazer coisas horríveis, mas também capazes de sermos verdadeiramente bons. E por que eu disse que achei que esse filme é a cara desse canal, pessoal? Bom, além de tudo isso que falei, Unicorn Wars também evidencia a importância de não sermos levados por ideias prontas. Quando tive a ideia para começar esse canal, eu queria que ele fosse um lugar sem aquele apego à ideia errônea de que animação é coisa de criança. Que fosse um lugar onde discutíssemos mais a fundo as animações, sem julgá-las apenas pelo que parecem. E nesse filme vemos muito disso. Desde a ideia dos ursos serem fofinhos, coloridos, enquanto os unicórnios são figuras sombrias para nos induzir àquele pensamento pronto e depois nos fazer questionar, até a cena que me deu arrepios, a batalha final. Essa para mim foi uma das cenas mais emblemáticas que já vi em uma animação, e não foi pela violência que existe nela, mas sim pela genialidade da sua composição. Aqui vemos as cenas de batalha casando certinho com as imagens presentes no livro sagrado, e isso levanta duas questões. Para alguns, isso se torna a prova de que as escrituras estavam certas. Olha aí, o que foi profetizado está acontecendo. Mas isso se aplica apenas aos que ignoram o contexto por completo. Os que ignoram que tudo isso só está acontecendo porque os ursos criaram toda essa situação. Não era uma profecia, eles só queriam fazer acreditar que era para que essa violência se justificasse. Então fica aí essa para você responder. O que você vai fazer? Vai continuar apenas aceitando narrativas ou vai procurar o contexto por completo? Unicorn Wars é basicamente essa questão. Hay que tener fe. ¿Pero qué locura es esta guerra? Mire a su alrededor, padre. Tener fe significa no querer saber la verdad. Esto no tiene sentido. Volvamos a casa. E por hoje isso é tudo, pessoal. Se ficou até aqui, gostou, mas ainda não está inscrito, me ajuda aí, se inscreve e compartilha com quem você acha que também vai gostar. E se quiser saber quais animações vão passar por aqui e saber certinho quando o vídeo novo chegou, me segue lá no Instagram. Muito obrigada pela atenção até aqui. Por hoje é só, mas toda semana eu volto para falar mais sobre animação. Então, até lá!